Olá pessoal, boa noite. Eu vou gravar uma aula com vocês aqui sobre método simplex. Esse, esse conteúdo já é o conteúdo para P2, ok? Eu vou deixar para vocês aqui disponível para que vocês possam acessar durante a semana aí. Bom, até agora a gente viu construção de um modelo de programação linear e resolvemos alguns modelos através do método gráfico. O método gráfico ele se restringe a resolver problemas com apenas duas variáveis de decisão. E nós vamos agora aprender a utilizar o método para a resolução de problemas com maior quantidade de variáveis, com três ou mais variáveis de decisão, inclusive duas também, o mesmo processo que a gente, o mesmo método que a gente utiliza, mesma solução que a gente acha no método gráfico, a gente também acha no método simplex. Inclusive, até sugiro que vocês refaçam exercícios que foram feitos em módulo gráfico, no método gráfico, também no método simplex e comparem os resultados das soluções. Bom, eu vou falar rapidamente o que é o método simplex e depois eu vou entrar direto num exercício, num exemplo. Eu acho que é muito mais fácil vocês aprenderem através de um exemplo do que basicamente eu ficar falando aqui a base teórica do método simplex. Mas o método simplex ele é formado por um grupo de critérios para a escolha de soluções básicas que melhorem o desempenho de um modelo de programação linear e também de um teste de otimalidade. Para isso, o problema deve apresentar uma solução básica inicial. A gente vai ver que o simplex ele pode ser aplicado e dependendo do, do modelo básico inicial, né, nós temos que fazer modificações para que se adequem ao método simplex. As soluções básicas subsequentes, né, elas vão ser calculadas com a troca de variáveis básicas por variáveis não básicas, gerando novas soluções. Isso quando a gente for ver toda a parte de exemplos, vocês vão entender o que são variáveis básicas, variáveis não básicas, vai ficar bem claro para vocês. Bom, os critérios para a escolha de vetores e, consequentemente, das variáveis que entram e saem na formação da nova base, esses, esse método, esses critérios, perdão, eles definem, né, o núcleo, o centro do método simplex. Suponhamos inicialmente que o modelo apresenta uma solução básica inicial. Os modelos com restrições do tipo menor ou igual e com termos da direita não negativos, eles têm uma solução básica formada pelas variáveis de folga. A gente vai ver o que são variáveis de folga e como é que elas se apresentam dentro do método simplex. Um exemplo, imagina aqui um modelo de maximização onde a minha função objetiva é 3x1 mais 5x2, com restrições técnicas de não negatividade. Então, esse meu modelo, ele, na verdade, ele constitui, né, de um modelo que pode ser aplicado o método simplex sem modificações. Por quê? Primeiro, ele é de maximizar, as restrições técnicas, todas elas são de menor ou igual, e as minhas restrições de não negatividade existem e são de maior ou igual a zero. Então, observem, o modelo é de maximizar, a função objetiva é de maximizar, as restrições técnicas são de todas as inequações são de menor ou igual, portanto eu posso aplicar o modelo simplex, o método simplex, nesse meu modelo básico. Como é que se acrescenta a variável de folga? Bom, cada restrição técnica foi criada com um sinal menor ou igual, maior ou igual ou até mesmo igual. Logo, para que a gente possa resolver um problema, a gente deve transformar sempre essas inequações em equações. Bom, isso significa que devemos transformar essas inequações em equações, então temos que acrescentar
o adicionar ou subtrair algo para chegar ao valor adequado, a não ser que o meu sinal seja de igual. Se eu tiver um sinal de menor ou igual ou um sinal de maior ou igual, eu tenho que ou acrescentar ou subtrair algo para que minha inequação, né, possa ser transformada em uma equação. Mais na frente eu vou explicar como é que funciona isso, se você entender claramente. Para fazer essa transformação, basta lembrarmos que se o primeiro termo é menor que o segundo, ao adicionarmos ao primeiro termo que falta para ele se igualar ao segundo, teremos nossa equação equivalente à inequação original. E note que a lógica também funciona para a situação contrária. Se o primeiro membro é maior que o segundo, basta subtrair dele o que deixa maior que o segundo e também temos uma equação equivalente à inequação original. Bom, então assim a gente vai ter nesse exemplo que eu mostrei para vocês, a gente vai ter o seguinte. A primeira inequação, a gente tem lá 2x1 mais 4x2 menor ou igual a 10. Como o primeiro membro é menor que o segundo, a gente vai adicionar uma nova variável. Essas variáveis que nós vamos usar, eu costumo utilizar uma notação de xf. Por que xf? Que é x, f de folga. Tá? É uma variável, né, que representa uma folga. Como ela está na primeira restrição, ela vai ser o xf1. Ela estando na segunda restrição, xf2, na terceira, xf3, e assim por diante. Ok? Então, usando essa notação de xf1 para representar essa variável, o xf1 é uma variável de folga da primeira inequação, ficando então transformada na seguinte equação: 2x1 mais 4x2 mais uma folga, isso é igual a 10. Observem que 2x1 mais 4x2, eu disse que era menor ou igual a 10. Bom, para que isso seja igual a 10, eu tenho que somar alguma coisa, mesmo que seja zero, né? Eu posso, porque aqui é menor ou igual. Eu não posso afirmar que isso é igual a 10. Eu estou afirmando que é menor ou igual. Pode ser menor ou igual. Então, para que isso seja verdadeiro, eu, evidentemente, tenho que acrescentar algo para cravar aqui igual. Então, isso mais, ou 2x1 mais 4x2 mais alguma coisa, aí sim é igual a 10. Então, fazendo o mesmo para as demais, a gente vai ter 2x1 mais 4x2 mais xf1 igual a 10, 6x1 mais x2 mais xf2 igual a 20, x1 menos x2 mais x3 igual a 30. E as não negatividades, x1, x2, xf1, xf2, xf3. Bom, a gente pode visualizar uma solução formada pelas variáveis de folga. Aí a gente vai dizer, todas as variáveis de folga, né, inicialmente, vão assumir os valores de variáveis básicas, porque elas vão ter valores atribuídos a ela. E as outras variáveis provavelmente vão ser variáveis não básicas. Então, posso dizer que os vetores do primeiro membro, né, constituem uma base do R ao cubo e a solução, nesse caso, é uma solução básica inicial, onde eu tenho x1 igual a 0, x2 igual a 0, xf1 igual a 10, xf2 igual a 20 e xf3 igual a 30. Pode observar nesse vetor aqui, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, né? Onde xf1 é 10, xf2 é 20 e xf3 é 30. Bom, a descrição do método geral para maximização é que a gente vai ver agora. Então, eu vou dar uma pausa nesse material e vou entrar aqui direto na resolução de um exemplo no, em outra tela. Aqui, ó. Exemplo 1. Bom, qual o objetivo? Eu tenho aqui o objetivo de maximizar essa minha função objetiva, 3x1 mais 5x2. Com as minhas restrições técnicas, 2x1 mais 4x2 menor ou igual a 10. 6x1 mais x2 menor ou igual a 20. x1 menos x2 menor ou igual a 30. E as não negatividades, x1 e x2 maior ou igual a zero. Qual o primeiro passo que eu preciso ver? Bom, primeiro eu preciso observar se eu tenho as condições básicas iniciais para a aplicação do método simplex. Quais são elas? Primeiro,
Ah, a função objetiva é maximizar. Todas as minhas restrições são de menor ou igual. E eu tenho as minhas restrições de não negatividade. Com isso, eu posso aplicar o método simplex nesse meu primeiro exemplo. O que eu preciso fazer? Primeiro passo. Primeiro passo que eu preciso fazer é transcrever todos os termos dessa minha FO para um lado só. Colocar todos os termos para um lado. Então vai ficar aqui Z menos 3x1 menos 5x2 vai ser igual a zero. Ok? E preciso transformar todas as minhas inequações em equações. Vamos lá. Primeira inequação. 2x1 mais 4x2 mais xf1. Opa! Primeira variável de folga. Por que mais? Porque aqui eu digo que esse meu problema, essa minha inequação, é menor ou igual a 10. Se é menor ou igual a 10, para que isso seja igual a 10, eu tenho que somar algo. Que algo vai ser esse? Eu usei aqui uma variável de folga que eu chamei de xf1. Isso vai ser igual a 10. Ok? Vou fazer isso para todas as minhas outras inequações. Qual é a próxima? 6x1 mais x2 mais xf2, isso vai ser igual a 20. E a próxima? x1 menos x2 mais xf3, isso aqui vai ser igual a 30. Opa, 30 ficou feio. Ok? Bom, feito isso, galera, tenho função objetiva, primeira restrição, segunda restrição, terceira restrição. Agora eu posso começar a pensar em aplicar o método simplex. Como é que eu faço isso? Eu vou precisar executar alguns passos. Primeiro passo, a primeira coisa que eu preciso fazer é criar uma tabela. Criar uma tabela baseado nesses valores que eu tenho aqui. Eu vou colocar os valores aqui para cima e vou transcrever a tabela aqui. Vê se eu deixar os valores aqui do lado, acho que dá para vocês verem. Eu vou criar a tabela aqui. Vou pegar a tabela e vou escrever aqui. Primeiro, Z, x1, x2, xf1, xf2, xf3 e o último que eu vou chamar de termo independente B. Ok? Eu vou traçar aqui, vou traçar aqui, vou traçar aqui, traçar aqui, aqui, aqui e aqui. Vamos lá. O Z, eu vou pegar aqui na minha equação. Z, opa, Z aqui é 1. X1, x1 aqui é menos 3. X2 é menos 5. XF1, opa, XF1 não tem aqui. Não é zero. XF2 também não tem zero. XF3 também não tem zero. Termo independente, zero. Então, primeira linha vai ser a FO. Primeira linha da tabela vai ser FO. Segunda linha da tabela, a primeira restrição. Vamos lá na primeira restrição. Eu vou ter lá. Quem é Z? Ah, Z eu não tenho. Mas eu tenho x1. Então, Z é 0. x1 é 2. x2 é 1. X é... Opa, perdão. x1 é 2, x2 é 4. Ó, pulando aqui já. x1 é 2, x2 é 4. XF1, opa, XF1 é 1. XF2 não tem, XF3 não tem, termo independente, 10. Olha lá. Vamos para a próxima linha. A próxima linha, vou aumentar um pouquinho minha tabela aqui, para não ficar apertada demais.
Próxima restrição, a restrição que eu tenho 6x1 mais x2 mais xf2. Não, z eu não tenho, x1 é 6, x2 é 1, xf1 não tenho, xf2 é 1, xf3 não tenho, e termo independente é 20. E agora eu vou para a última restrição. Z não tenho, x1 é 1, x2 é menos 1, xf1 não tenho, xf2 não tenho, xf3 é 1, termo independente é 30. Olha lá, primeira tabelinha que eu tenho para aplicar o método simplex. Ok, galera? Então, eu vou começar agora a aplicar o método simplex. Aí eu preciso seguir alguns passos básicos para poder chegar à solução do método simplex. Eu preciso, primeiro passo, vou chamar de primeiro passo, eu preciso identificar a variável que entra. Vamos lá. Identificar a variável que entra. Bom, o que seria isso, identificar a variável que entra? O que são as variáveis? Isso aqui são variáveis. x1, x2, xf1, xf2, xf3. Tá? Isso aqui são as variáveis. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso olhar na minha primeira linha, que é a minha linha da FO, tá? E localizar nessa primeira linha o maior valor absoluto negativo. Eu vou olhar nessa primeira linha e vou localizar o maior valor absoluto negativo. Quem será o cara? Opa, menos 5. Menos 5 é o meu maior valor absoluto negativo. Qual é a minha variável? A variável é F2, X2, perdão. Então, qual é a linha, qual é a variável que entra? Opa, é a variável X2. Vou marcar aqui. Essa é a minha linha que entra. Por quê? Porque eu tenho aqui, nesse elemento aqui, o maior valor absoluto negativo. Tá? Tenho menos 3 aqui, aqui é 0, 0, 0. Menos 5 é o maior valor absoluto negativo. Ok? Então, essa vai ser a minha variável que entra. No caso aqui, é a x2. Vou marcar aqui. Legal, galera? Qual é o segundo passo? Segundo passo. Identificar a NLP. O que é NLP? Linha pivô. Ok? Ou mais conhecido como linha que sai. Galera, é bem fácil. O que eu vou fazer? Eu vou pegar os meus termos independentes todos, excluindo-se o da primeira linha, que é a minha FO. Vou pegar todos esses termos independentes aqui, ó, 10, e vou dividir por cada elemento da minha variável que entra. 10 dividido por 4, 20 dividido por 1 e 30 dividido por menos 1. Ok? Eu vou querer daqui o menor valor positivo. Não pode ser negativo. O negativo não me serve. Eu vou precisar daqui o menor valor positivo. Então, 10 por 4 vai dar 2,5. 20 por 1 vai dar 20 mesmo. E 30 multiplicado por menos 1 vai dar menos 30.
Então, qual o menor valor positivo? Opa, o menor valor positivo é esse cara aqui, tá? Esse cara aqui é esse 10 aqui, ó. Então, essa é a minha linha pivô, tá? Ou linha que sai. Ok, pessoal? Terceiro passo. Identificar o elemento pivô. Ora, o elemento pivô é a coisa mais fácil do mundo. É o que está na interseção entre a linha que sai, a linha que sai e a variável que entra. Quem é o cara que está na interseção? É esse 4 aqui. Tá? Beleza? Então, esse carinha aí é o cara que a gente chama de elemento pivô. Para que serve isso? Para que serve esse elemento pivô? Para a gente calcular a nossa NLP. Identificar a linha pivô, essa aqui é a linha pivô, vai ser transformada em NLP, a linha que sai, vai ser transformada em NLP, né? Baseado no nosso elemento pivô. Como é que a gente faz isso? A gente vai fazer uma continha bem simples para resolver isso. A gente vai pegar a nossa linha que sai e multiplicar, dividir pelo elemento pivô. A gente vai pegar a nossa linha e dividir pelo elemento pivô. Eu vou afastar aqui e vou fazer isso para que vocês vejam. Ora, a linha que a gente tinha lá, qual era a linha? Eu vou reescrevê-la aqui. Essa linha aqui, ó. Essa linha aqui, ó. Estão vendo? 0, 2, 4, 1, 0, 0, 10. Eu vou reescrevê-la aqui, ó. 0, 2, 4, 1, 0, 0 e 10. O que eu vou fazer? Eu vou dividir esse cara aqui por 4. Por que 4? Porque 4 é o elemento pivô, tá? Vou dividir por 4. Então, vou ter aqui 0 por 4 vai dar 0. 2 por 4 eu vou ter aqui 0,2, né? 4 por 4 eu vou ter 1. 1 por 4 vou ter 0,5, 0, 0, e aqui eu vou ter 2,5, né? Bom, então eu tenho aqui, na verdade, a nossa NLP. NLP vai ser 0, 0,5, 2 por 4, 4 por 4, 1, 1 por 4, 0,25, 0 por 4, 0, 0 dividido por 4, 0, 10 dividido por 4, 2,5. Então, vou ter a nossa nova linha pivô. Essa nova linha pivô, ela vai substituir, na verdade, aquela terceira linha. Então, é como se eu estivesse fazendo uma outra tabela. Eu vou pegar essa tabela aqui e vou reconstruí-la. Vou fazer aqui embaixo a tabela, tá? Essa tabela aqui, né, a minha NLP vai entrar aqui dentro, ok? Então vamos lá. Eu vou refazer a tabela colocando
a minha NLP dentro dessa tabela. Então, tenho lá Z, X1. Dá trabalho, gente, mas não é difícil. Dá trabalho, mas não é difícil. E tem que ter cuidado na hora de fazer as continhas. Às vezes uma continha simplesinha, né? Você vai no automático e acaba errando. Então, aconselho não ir sempre no automático, tá sempre revendo, que é para não ter problema na hora de montar a tabela. Se você errar num cálculo, às vezes você tem que fazer várias iterações, como eu disse, isso aqui é um algoritmo, você vai fazer várias iterações, você chega lá na frente e errou uma linhazinha, você vai se desesperar, ok? Então eu tenho lá, o meu z aqui é 1, né? Aqui é -3, aqui eu tenho -5, aqui é 0, 0, 0 e 0. Esse se manteve íntegro, né? A próxima linha já é a NLP. Então já vai entrar no lugar dela os valores 0, 0,5, né? 1, 0,25, 0, 0 e 2,5. Olha aí. Ok? Aí, pessoal, o que eu preciso fazer agora? Vamos completar com as outras linhas, né? Porque eu vou precisar explicar para vocês agora, que agora a gente vai entrar num passo de calcular cada linha, tá? Através da NLP, que é essa linha aqui, a gente vai calcular todas as outras linhas, ok? Então vamos lá, deixa eu reescrever aqui a tabela inteira. Aqui é 0, aqui é 0, aqui é 6, aqui é 1, aqui é 1, aqui é -1. Aqui é 0, aqui é 0, aqui é 1, aqui é 0, aqui é 0. Vocês podem, pessoal, quem tiver dificuldade, pode dar uma parada, podem retroceder o vídeo, adiantar, e aí por diante. Ok, galerinha? Então, não precisam ter preocupação com absolutamente nada. Vocês podem parar o vídeo, adiantar, fazer o que vocês quiserem, tá? O que é importante é que a gente tenha em mente que a gente tem que ter calma na hora de construir os nossos modelos. Vamos lá. Então, o que eu vou fazer agora? Qual é o quinto passo? Quinto passo. O quinto passo é exatamente um algoritmo de repetição. Esse algoritmo de repetição, ele vai precisar fazer o quê? Calcular as novas linhas. Todas as outras linhas. Qual linha que eu vou colocar aqui? Primeira linha, segunda linha, terceira linha, quarta linha. Qual a linha que eu calculei já? Ah, a segunda já está calculada. Por quê? Porque ela é minha NLP. Qual o objetivo que eu tenho? Ah, o objetivo que eu tenho é de fazer com que na primeira linha não apareçam mais valores negativos. Tem aqui um valor negativo, menos 3, e tem um valor negativo, -5. Então, qual o objetivo? É fazer quantas iterações forem necessárias para que não apareça mais valores negativos nessas linhas, tá? Fazendo com que a minha solução seja ótima. Então, mãos à obra. Como é que é o quinto passo? Como é que eu calculo as novas linhas? Esse processo, ele vai ser um processo cíclico, ou seja, vai ser de repetição. Ele vai sempre se repetir. Como é que ele é feito? Eu pego a NLP, tá? Multiplico pelo oposto do coeficiente da variável que entra. Então vamos lá. Vou pegar a NLP. Vou botar aqui NLP. NLP. Tá? Vou colocar ela 0, 0,5, 1, 0,25, 0, 0
2,5. Essa é minha NLP. Concordam comigo? O que eu vou fazer? Eu vou multiplicá-la pelo oposto do coeficiente da variável que entra. Qual é a variável que entra? Não é x2? Então, eu quero calcular o quê, né? A primeira linha. Então, qual é o oposto do coeficiente do elemento de x2 da primeira linha? Ué, o elemento é menos 5. Qual é o oposto dele? 5. Multiplicar por 5, né? Ok? Então, vai ficar fácil. Eu vou achar aqui primeiro 0, 2,5, 5, 0,25 por 5 vai dar 1,25, 0, 0, 2,5 por 5 vai dar 12,5. Não é isso? E agora, o que eu vou fazer? Multipliquei, achei esse cara aqui. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou somar a primeira linha. Somar a primeira linha. Opa, quem é a primeira linha? A primeira linha é 1, menos 3, menos 5, 0, 0, 0 e 0. Vou somar. Esse cara aqui já morreu, né? Agora eu vou somar. 0 mais 1, 1, ok? 2,5 mais menos 3, menos meio. 5 menos 5, 0. 1,5 mais 0, perdão, 1,25 mais 0, 1,25. Aqui dá 0, aqui dá 0, aqui 12,5. Então, essa aqui é a nova primeira linha. É a nova primeira linha. Então, pessoal, o que eu já tenho aqui? Ah, eu já tenho a primeira linha calculada, tá? Já tenho a segunda linha calculada, que é NLP. Vou agora fazer isso para a terceira linha. Como é que eu faço isso na terceira linha? O processo é o mesmo. Eu vou lá, vou pegar a NLP. Eu vou deixar aqui a tabelinha para vocês irem vendo. Deixar aqui a tabelinha para vocês irem vendo, tá? Então vou lá, essa linha, essa aqui já foi calculada, que é a NLP. Essa aqui a gente acabou de calcular agora, tá? Depois eu vou colocar os valores dela no lugar dela. Agora eu vou calcular a terceira linha. O que eu vou fazer? Vou pegar a NLP. Qual é a NLP? Lembram lá? É 0, meio, 1, 0,25, 0, 0, 2,5. Tá? O que eu preciso fazer agora? Multiplicar pelo quê? Pelo oposto do coeficiente. Quem é o oposto do coeficiente? Quem é a linha que eu vou calcular? É esse cara aqui, ó. Tá? Beleza? Por quê? Porque a linha 2 já é NLP. Eu estou calculando a terceira linha. O oposto de 1 é menos 1. Vou multiplicar por menos 1. Multiplicar por menos 1. Né? Menos 1. Então vai dar 0, menos meio, menos 1, menos 0,25, 0, 0, menos 2,5. Beleza? E vou somar a terceira linha. Vou somar a terceira linha. Opa, quem é a terceira linha? Ah, a terceira linha é 0, 6, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 20. 20, não é isso? É. Vou somar. 0 mais 0, 0. Menos meio mais 6, menos 5,5. Não, perdão, mais 5,5. Né? Menos 1 mais 1, 0. Menos 0,25. Né? Vai dar 1. Vai dar 0. Aqui vai dar 17,5. Ok? Então já calculei, essa aqui é a nova terceira linha.
Eu tenho lá. O que eu vou fazer agora? Ah, agora eu vou pegar o mesmo processo e calcular a quarta linha. A terceira já foi calculada. Vou fazer a primeira já foi calculada. Agora a quarta. Como é que eu faço a quarta, pessoal? Pego a NLP. Vamos lá. NLP é 0, meio, 1, 0,25, 0, 0 e 2,5. Vou multiplicar pelo oposto do coeficiente do quarta linha. É menos 1, ó. O oposto vai ser o quê? Vai ser 1. Então, multiplicar por 1. Vai repetir. 0, meio, 1, 0, 25, 0, 0, 2,5. E vou somar a quarta linha. Quem é a quarta linha? A quarta linha é 0, 1, menos 1, 0, 0, 1 e 30. Tá? Vou somar a quarta linha, vai dar 0, aqui vai dar 1,5, aqui vai dar 0, aqui vai dar 0,25, vai dar 0, aqui vai dar 1, aqui vai dar 32,5. Quarta linha. Nova quarta linha. Opa! Já posso montar minha tabela de novo. Vamos montar a minha tabela com todas as linhas. Primeira linha, vou voltar lá aos nossos alfarrábios, né? Primeira linha, eu vou ter Z, X1, X2, XF1, XF2, XF3 e o termo independente B. Vou fazer lá a minha tabela. Quem vai ser o primeiro? 1 menos meio, 0, 1,25, 0, 0, 12,5. Observem que eu parti de um Z0 para 12,5. Só que eu ainda tenho um termo aqui em X1 negativo. Ok? Então eu vou ter que repetir todo o processo. Então vamos lá. Primeira linha. A segunda linha é a NLP. 0, meio, 1, 0,25, 0, 0 e 2,5. A terceira linha a gente já calculou. É 0, 5,5, 0, menos 0,25, 1, 0, 17,5. E a quarta linha e última vai ser 0, 1,5, 0, 0,25, 0, 1, 32,5. Ok? Então eu tenho minha nova tabela. Ah, minha solução é ótima? Ah, não, não é ótima. Eu posso falar que x2 vale 2,5, tá? xf2, 17,5, xf3, 32,5, né? Mas não tem ainda o resultado final. Por quê? Porque ainda tem aqui em x1 um valor negativo. Então, galerinha, o que eu preciso fazer agora? Repetir todos os passos. Quais são os passos? Primeiro, variável que entra. Qual é a variável que entra? A que tem o maior valor absoluto negativo. Qual vai ser? Opa, x1. Maior valor absoluto negativo. x1. Segundo passo. Linha que sai. Qual é a linha que sai? Qual é a linha que sai?
Vou pegar todos os termos independentes e vou dividir por cada elemento de x1, excluindo-se os negativos. Tá? Pegar todas elas, vou dividir. Vou pegar aqui. Vou começar do segundo só, porque o primeiro é negativo. Né? 2,5 dividido por meio. Tá? 17,5 dividido por 5,5 e 32,5 dividido por 1,5. Né? Então, eu vou fazer a continha aqui. E vamos decidir aqui qual o valor que a gente vai escolher para que saia da nossa, para que seja a nossa linha que sai. Opa. Vai dar 12. Aqui nem precisa fazer, já sabe que não vai dar. Opa. 17,5 dividido por 5,5. Vai dar 3, perdão. Vai dar 3,18 aproximadamente. Né? E aqui 2,5 dividido por 5. 2,5 dividido por 0,5 e vai dar 5. Então, esse carinha aqui é o menor valor absoluto. Né? 3,18. Então, a nossa linha que sai, né, aqui tem 17,5 dividido por 5,5, que é essa aqui. Essa é a nossa linha que sai. Qual é o elemento pivô? Esse cara aqui. O que precisa fazer agora? Achar a NLP, ok? E calcular linha por linha. Esse passo eu deixo que vocês façam. Vocês podem voltar ao vídeo, retroceder o vídeo e fazer a solução desse problema. E mais na frente a gente conversa. Grande abraço, pessoal. Até a próxima.